Fala galera, vocês pediram e estamos aqui para atendê-los. Entrevista completa com Felipe Nasser chegando. Ele tem muita história, não deu nem para falar tudo. A gente deixou um capítulo aberto para falar mais sobre automobilismo norte-americano. O início no kart, a rivalidade em Brasília dos Nassers e Piquets. Tem até a história de Romeu e Julieta nessa equação. A ida para a Europa, Fórmula BMW, Fórmula 3 inglesa, GP2, Fórmula 1 com altos e baixos, algumas polêmicas. A gente mostra para vocês o conteúdo completo. Esperamos que vocês gostem. Peço para que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem likes e comentários. Vamos construir esse espaço, tem muita coisa para fazer por aqui. Vamos lá, Felipe Nasser falando. Tudo bem, Felipe? Fala, Xará, tudo bem? Tudo bem, Nasser? Como vai, cara? Beleza, tudo certo. Quanto tempo, né, cara? Faz tempo mesmo. Não vou dizer que te peguei no colo, porque eu não tô tão velho assim, mas te vi bastante molequinho. Eu tava lembrando esses dias, cara. Acho que uma das primeiras entrevistas que a gente fez foi no Autódromo de Interlagos. Não sei se foi em 2008, 2009. Foi quando eu fiz aquela etapa da BMW. Isso. Não foi? Foi. Eu lembro de uma das primeiras conversas que a gente teve aí. Então, Felipão, basicamente o que a gente tem feito aqui na live, essa ideia das lives, claro, surgiram nessa quarentena, todo mundo parado e tal. Uhum. E aí eu comecei a fazer essas lives com pilotos, engenheiros, com jornalistas. E a ideia é um papo mais descontraído, mais informal. Vamos falar muito da sua carreira. E você conhece o Christian, eu fiz algumas lives com o Christian. E com o Christian eu senti uma coisa... É demais, cara. E o Christian... com ele eu me toquei que não valia a pena ficar correndo com o entrevistado para querer falar da vida inteira. Então, o pacto que eu faço com o entrevistado é assim: vamos falar na boa. Quando a live acabar, acabou. Se não der para falar tudo, daqui, sei lá, 2 meses te enche o saco de novo. Fechado, cara. Perfeito. Tá bom? Segue o Felipão, fluxo aí. vamos lá. Eu sei a data que você nasceu, porque é o aniversário do meu pai, 21 de agosto, mas não lembro o ano, se é 91 ou 92. 92. Brasília. Brasília. Inclusive, estou em Brasília agora, né? Estou na casa dos meus pais. Aqui que é a minha cidade. Eu nasci aqui, cresci aqui. Dei minhas primeiras voltas de kart aqui em Brasília com 7 anos de idade. E, para quem não sabe, a minha família, né, já tem um histórico no automobilismo há muitos anos, né? A Amir Nasser Racing, né, que foi fundada pelo meu tio e pelo meu pai. O Amir Nasser, né, que é meu tio, quem me acompanha em muitas corridas até hoje, e meu pai, o Samir. Então, eu tive muita sorte de ter nascido numa família que já estava envolvida no automobilismo, e eu puxei meu pai até ele dar a minha primeira chance, minha primeira oportunidade de dar as voltas no kart aos 7 anos de idade, e aí a história começou. Vamos falar um pouquinho deles. Primeiro de tudo, Nasser é sírio, é libanês? Qual que é a origem? É libanês. Meu avô, até tive no Líbano, se não me engano, há 3 anos atrás. E meu avô veio ao Brasil, acho que nos anos 50. E daí então surgiu a família Nasser, né? Mas o Líbano tem... Cara, eu fiquei impressionado, né, com o país, com a história, com a cultura. Pude visitar a cidade do meu avô, onde ele nasceu, né, antes dele ter essa transição para o Brasil, como muitos outros libaneses, né, que tem espalhados aí pelo Brasil, né, que fizeram parte da história, da cultura. Então a gente carrega isso bem forte na família, principalmente a culinária, que é fantástica. E para quem sabe o que eu estou falando, a culinária libanesa tem aí boas opções, né? Ô Felipe, tem bastante gente até citando aqui, ó, Paulo Garcia falando, ó, seu pai me fez campeão de kart em 87 e tal. Como que é a história, quando você era pequenininho, seu Amir, o seu Samir, falaram assim, escuta aqui, filho ou sobrinho, a gente começou a brincar de kart assim, de carro assim. Como é que nasceu a paixão de carro com os Nasser? Bom, meu pai, o Samir, ele sempre foi o cara de botar a mão na massa, de gostar da parte mecânica das coisas. E na época que o meu tio, o Amir, né, que é irmão do meu pai, quando ele corria na época de kart, meu pai que fazia as preparações de motores, do kart em si,
E daí começou o gosto da família, né, pelo automobilismo. E aí em diante, meu tio foi correr na Inglaterra. Mais tarde ele veio a fundar a equipe, a Minardi Racing, que ganharam aí campeonatos na Fórmula 3 sul-americana, corridas na Stock Car, participaram de várias categorias aqui no Brasil. E eu, moleque, sempre gostei de assistir. Eu nunca me imaginei um piloto até então, né? Quando moleque, o que me fazia, a minha diversão era ir para os autódromos, né? Eu gostava demais de passar o dia ali jogado, né? Cheiro de gasolina e falando com o engenheiro, o pessoal que trabalha na equipe em si. E fui tomando gosto pela coisa, mas eu nunca me imaginei, nunca me visualizei piloto nesse meio, né? Eu gostava demais de viver aquilo, ia em algumas corridas aqui em Brasília, São Paulo e tal, mas assim, moleque, né? Eu tinha ali minha vida ainda, né? Frequentava escola, tentei me arriscar um pouco no tênis, joguei futsal há alguns anos, e aí aos 7 anos... eu lembro que o Carlão, que era um cara que trabalhava para a equipe do meu pai, era quem transportava os caminhões para as provas. Ele quem falou: olha, eu vou te levar para dar umas voltas de kart. Na hora que você chegar lá, seu pai meio que não foi programado. Ele só levou meu pai lá de última hora e mostrou: olha aqui o que seu filho está fazendo. E eu lembro muito bem essas primeiras voltas aqui no Autódromo de Brasília, né, no kartódromo. E para mim foi muito natural. Eu lembro que sentar num kart e acelerar pela primeira vez foi algo que não me assustou. Pelo contrário, fluiu, sabe? Eu me identifiquei muito rápido com aquilo e parecia que era uma atividade que eu já tinha feito antes. Uhum. Tanto é que eu lembro do meu pai e do meu tio correndo e falando: não, tem que parar ele na pista porque ele já está indo muito rápido. Isso não é normal. Uhum. E eu tomei gosto pela coisa, né? Eu não fui forçado pela minha família. Pelo contrário, foi muito natural essa transição. Não deixei a escola de lado. Eu lembro que quando eu quis levar a fundo mesmo as corridas de kart, quando eu comecei a me dedicar e treinar, meu pai falava: olha, se você quiser tomar esse caminho, tá aqui o número do teu cara que vai cuidar de você, né? Que era até aqui de Brasília, o Dibo Moisés era quem fazia os meus karts, preparava os karts, né, com quem eu tive minha primeira experiência no kart. Até hoje eu faço alguns treinos de kart, mas eu lembro, tá aqui o número deles, o dia que você quiser treinar, você vai atrás. Uhum. E assim foi, cara. Eu combinava os dias na semana que eu treinava e a dedicação vinha 100% da minha parte, né, como meu pai, meu tio sempre ocupados com as corridas, né? Muitas vezes eles nem... Eu acho que assim, se muito, eles viram 10 vezes algumas corridas de kart minha, né? Porque eles estavam sempre andando por aí em corridas, estavam trabalhando. Então eu meio que me virei nesse mundo, né? Lógico, eu tive eu tive aí o privilégio de aprender muito, né, com eles, essas informações, parte técnica do carro, todas essas informações que eu tive ainda quando jovem, né, do meio do automobilismo, eu acho que foi o que mais me ajudou, né, a dar um passo na minha carreira, né? Quando a oportunidade veio mais tarde, essa bagagem que eu conquistei com eles, né, vivenciando o automobilismo, como eu falei, de uma maneira muito natural, né, sem nada forçado da parte deles. E fui aprendendo. Eu acho que o mais importante do que toda essa bagagem técnica foi a convivência, né? De eu saber lidar com o mecânico, de saber tudo que passa ali dentro do ambiente de uma corrida, como se prepara para um final de semana de corrida. Então, cara, isso me ajudou muito, né, nessa transição do kart. E eu competi de kart no Brasil dos meus 7, 8 anos de idade até os 16 anos. Então tive uma carreira aí de alguns bons anos no kart, e acho, cara, o kart para mim é tudo, até hoje. Eu mantenho como forma de treinos, né? Eu acho que é fantástico para o piloto se manter ativo, muito dinâmico, né? E você está em contato ali com o básico, mas
realmente o que o piloto precisa, né, no dia a dia. Né, os ajustes do carro, você está comunicando com um mecânico, fala de pneus, pressão, enfim, o kart é divertidíssimo, né? Eu não me vejo sem ele. Ô, Felipe, tem muita gente já fazendo perguntas, eu vou até me direcionar a essas pessoas. Eu tento geralmente fazer a entrevista numa ordem meio cronológica, então tem gente perguntando dos Estados Unidos, tem gente perguntando de Fórmula 1. A gente já vai chegar lá, mas agora a gente ainda está nos primórdios da vida deste rapaz. Tá. E ó, às vezes eu faço pergunta de internauta e eu não sei se eu dou uma bola fora ou não, mas é a pergunta do cara. Assim, é verdade que seu apelido é Malaquias? Pô, não faço ideia, mas alguém perguntou aí, eu nem faria. Deve ser algum amigo teu. Deve ser amigo, com certeza. Felipe, uma pergunta. Eu gosto muito de rock and roll e a cena do rock em Brasília é muito intensa. Pô, tem Capital Inicial, Legião Urbana, Raimundos e tal. Automobilismo, quando a gente pensa em Brasília, a gente pensa em Piquets e a gente pensa em Nassers. São clãs com rivalidade aquecida ou mais ou menos? Olha, Felipe, eu acho assim que as duas famílias tiveram importância grande no automobilismo aqui em Brasília. Eu acho que, né, era inevitável que algum momento dessa história teria alguma, como é que eu falo, seria uma transição, né, dessas duas famílias do meio. E que acabaram trabalhando juntas por algum tempo e depois veio, eu acho que foi a época do Nelsinho em si, competindo na Fórmula 3 sul-americana, né, contra a equipe Amir Nasser Racing. Então era inevitável que em algum momento existiria essa rivalidade, mas eu acho que isso de uma maneira é saudável, né? O que mais me admira da minha família, da equipe do meu pai, do meu tio, foi que por ano, eles dominaram esse mercado automobilista, eles dominaram campeonatos, formaram muitos pilotos, inclusive pilotos que tiveram sucesso internacionais, né? Você tem o caso do Vitor Meira, o Hélio Castro Neves, sim. Muitos pilotos que vinham fazer pré-temporada com a Mira e com meu pai, justamente nessa fase de transição, né? No Fórmula, quando você tem uma carreira de Fórmula, tudo acontece muito rápido, então você aprender essa parte técnica foi o que muitos pilotos fizeram. Antes deles encararem um campeonato europeu ou britânico, faziam uma pré-temporada no Brasil, e foi daí que surgiram vários pilotos que tiveram esse sucesso internacional. Eu mencionei alguns, mas eu acho que essa é a maior admiração que eu tenho, de ter vivido isso, né? De ter acompanhado esse trabalho de perto, e tive a sorte de ter essa oportunidade mais tarde, né? De ter, vou falar, essa família trabalhando a favor, né, desse sonho de chegar um dia à Fórmula 1, de ser um piloto profissional, e os primeiros passos foram acontecendo assim. Ô, Felipe, eu tenho só mais uma pergunta nessa linha. Como eu disse, é um papo de boteco. Você responde assim se quiser. A gente tem 3 campeões mundiais de Fórmula 1 e a ideia geral é que o Nelson, por ser um cara meio grossão com a imprensa de vez em quando, fala aquelas bobagens e tal, muita gente vê como uma figura meio não muito bacana, e aí o Ayrton é Deus, o Emerson um diplomata e tal. Só que quem acompanha o Nelson sabe que essa não é a verdade absoluta. Eu mesmo já fiz muitas matérias de gente que ele ajuda e tal, mas esse lado pouca gente mostra. E uma vez eu fui fazer uma matéria no Dia dos Pais, o Nelson tem 7 filhos, e era uma matéria para mostrar, com mulheres diferentes, e como ele cria os 7 filhos meio que junto, assim, distinção zero. Então era uma matéria do Nelson pai. Eu entrevistei os filhos e a Júlia, que foi sua namorada, contou uma história. A história que ela contou era justamente disso. Tipo, Romeu e Julieta. Quando o Felipe... como é que eu conto pro meu pai? Porque tinha rivalidade e tal. Você tem alguma história boa com o Nelson? Quando foi conhecer... Eu entrevistei o Bruno Senna semana passada e o Bruno Senna falou que ficou com frio na barriga. Quando foi conhecer o Nelson, porque ele falou, eu sou sobrinho da Ayrton Senna, ele vai me tratar mal. Tá? Essa já é uma história engraçada, né? Porque as famílias que tinham essa rivalidade na pista e tal, e eu com meus 15, 16 anos namorei a Júlia, né? A filha do Nelson.
E era engraçado, né? Porque as famílias meio que divididas, né? Não sabiam, pô, isso vai dar certo, não vai dar certo. E, poxa, mas o Nelson tinha muita história. Eu lembro que, acho que das primeiras vezes que eu tive na casa dele, eu contei, acho que foi bem na fase que eu estava nessa transição, saindo do kart, indo para a Fórmula BMW europeia, e ele contou muito desse início dele, da carreira, né, o quanto que era difícil, o quanto que era diferente, né, dessa época que a gente vive hoje, né? O cara realmente tinha que botar a mão na massa e trabalhar duro para aquilo, né? Não tinha... hoje você tem equipes que te fornecem já um pacote completo, né? Você tem, né? Eu acho que o mais difícil de um piloto hoje é saber em qual equipe que ele vai correr, né? Quais condições ele vai ter. E naquela época era muito, eu acho que era um automobilismo muito mais raiz, né? O cara, além de piloto, tinha que entender muito da parte mecânica e botar a mão na massa e tal. Então, eu lembro que essa transição, o início da carreira dele foi bem legal quando ele me contou. E ele te fez algum trote? Porque ele é um sarrista, né? Ele gosta de sacanear todo mundo. O primeiro dia que eu bati na casa dele, ele falou, olha o inimigo aí. Puta merda. Muito bom. Mas ele levava muito na brincadeira. Não, eu acho que foi bacana essa época aí. Eu moleque ainda, então aprendi muito ali dentro também. São épocas assim, quando eu olho para trás eu vejo, caramba, passa muito rápido, né? Do início da minha carreira para agora, eu acho que tem muita coisa que já rolou e tem muita coisa por vir ainda. Você mencionou numa dessas respostas, eu estava nessa do Nelson, eu estava naquela transição, kart, Fórmula BMW, foi isso? Do kart já pintou aquela... Porque eu lembro que eu vi até, a primeira vez que eu ouvi falar de você foi um programa uma matéria de TV, eu não me lembro onde, ou era um programa de 15 minutos, do programa da BMW, que mostrava mesmo os pilotos gringos e você, aquela coisa inicial, tal. Como é que pintou essa história da Fórmula BMW na sua vida? Bom, a Fórmula BMW, só para resumir aqui rapidamente, era a categoria mais forte de acesso, era uma categoria preliminar da Fórmula 1, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Ela tinha um campeonato europeu e um campeonato americano. E era o que os pilotos, era a categoria em que a maioria dos pilotos optaram, né, nessa transição kart e Fórmula. Então era praticamente a primeira categoria júnior, né, de acesso. E um campeonato muito forte. A BMW realmente montou um programa muito bacana em cima, né? Eu acho que deu uma vitrine muito legal para todos esses pilotos, né? Eu posso mencionar aqui nomes como o Alexander Rossi, o Daniel Juncadella, o Michael Christensen, o Robin Frijns. Tem muito cara bom que saiu dali, né? Então, realmente, um programa tinha um valor muito, muito grande, né? Essa vitrine que eles proporcionaram. E eu tive o convite em 2008 para participar de um scholarship da Fórmula BMW, que era uma seleção, né? Eles escolhiam ali 3 pilotos, né, para ter uma bolsa, né, da BMW e você poder escolher em qual campeonato você poderia participar. Acabei não sendo selecionado nesse programa, até porque eu cheguei lá cru e eu vi que tinha pilotos que já tinham feito treinos, né, de quilômetros e quilômetros antes de fazer essa prova do scholarship. Eu acho que foi até um dos motivos mais tarde que esse programa se encerrou, porque tinha gente burlando o sistema e treinando nos carros antes de fazer essa prova, né? Enfim. E aí veio o convite da própria BMW, eu acho que foi até uma questão da parte deles, eles sabiam o conhecimento da equipe Arminati Racing e fizeram o convite ao meu tio de participar da prova final em Interlagos em 2008, que era a etapa da Fórmula BMW Américas, né? Então teria uma etapa em Interlagos e eu fui o piloto nessa prova. Eu acho que é a única prova que eu competi pela equipe do meu pai, né? Isso é até engraçado, porque isso demorou a acontecer, né? Eu achei que teria acontecido até antes. E cheguei nessa prova, nós recebemos os carros aqui em Brasília mesmo,
A gente teve praticamente 10 ou 2 semanas no máximo para preparar esses carros, que estavam em condições terríveis, né? Os carros vieram de algum showroom, então a equipe do meu tio fez de tudo para deixar aqueles carros em condições honestas aí de fazer uma prova, né? Enfim, chegamos em Interlagos, eu não conhecia a pista, nunca tinha andado lá, e eu lembro que eu classifiquei, se eu não me engano, não sei se foi em quinto lugar, mas enfim, eram 2 provas no final de semana, né? Uma sábado e uma no domingo. Terminei uma prova em quarto e no domingo eu cheguei em terceiro, eu fiz um pódio. Eu lembro que eu dividi o pódio com o Rossi e o Juncadella, que mais tarde eu encontrei eles também na minha carreira. E aquilo marcou, eu acho que foi uma primeira porta de entrada, o que marcou essa entrada minha no automobilismo. E eu lembro muito bem do Mário Tyson, que na época era diretor da BMW na Fórmula 1. Sim. E ele ficou impressionado com esse resultado, ele sabia de toda a história, né, eu não conhecia a pista, nunca tinha andado no carro, etc, etc. E ele falou, cara, você precisa competir na Europa, né? Você precisa estar no meu campeonato no ano que vem, a BMW está de olho em você e a gente quer que você participe do campeonato. E aí eu recebi uma ligação do Antônio Ferrari, que era proprietário da equipe, o proprietário da equipe Euro International. Ele tinha carros tanto no campeonato europeu e americano. E o Antônio falou, eu quero o Felipe testando aqui para mim no México, que eu estou escolhendo meus pilotos para o ano que vem, né, da Fórmula BMW europeia, e eu quero que ele venha para o México testar. Seria um dia depois de um campeonato eles faziam uma World Final, né, da Fórmula BMW. Essa World Finals juntavam todos os campeonatos da Fórmula BMW e faziam uma etapa tipo um mundial deles, né? E eu cheguei na segunda-feira, logo depois desse campeonato. E eu sentei no carro, nunca tinha guiado essa pista, né, do México, Hermanos Rodrigues, e fiz o melhor tempo da pista. Eu quebrei o recorde da pista naquela segunda-feira e o Antônio ficou maluco. Ele falou, eu quero o Felipe no meu carro de qualquer jeito. E eu falei, a gente muito, muito honesto, falei, Antônio, a gente não tem esse orçamento todo para fazer essa temporada. E ele, um ato muito corajoso, ele falou, eu assumo, porque eu tenho certeza que o Felipe vai ganhar esse campeonato. Então, daí veio a oportunidade de morar na Europa. Eu tinha 16 anos, como falei, molecão, fui morar na Itália, né? E daí que fui descobrir o mundo, né? Porque até então só tinha competido de kart no Brasil e tal. E fui morar na Itália, uma cidade que chama Novara. Tá ali entre... não tá muito longe de Milão, uns 45 minutos, se eu não me engano. E fui morar sozinho. O Antônio, ele mesmo arrumou um apartamento para ficar. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta na época e eu rodava aquela cidade inteira só na bike, né? E só convivia com os mecânicos. Era almoço e janta com esse pessoal, passava o dia na oficina com eles, viajava de carro com eles para todas as provas, todos os treinos. E eu lembro que já na pré-temporada, né, daquele ano de 2009, eu liderei muitos treinos coletivos, né, da Fórmula BMW europeia. E cheguei para a minha primeira prova em Barcelona e fiz a pole e ganhei uma corrida no domingo, né? Eu fiz um segundo lugar no sábado e um primeiro lugar no domingo, e ali foi o que impactou realmente o paddock, né? Eu acho que o pessoal descobriu quem é o Felipe Nasser, né? Quem é esse moleque que acabou de chegar aqui. E eu lembro muito bem, descendo do carro depois dessa vitória, o Mário Tyson falou, pelo amor de Deus, você não vai assinar contrato com ninguém no momento. Vamos analisar as coisas com calma. Eu lembro que o próprio Helmut Marko veio atrás para a gente sentar e conversar. Ele também tinha uma proposta para ser feita. Foi quando eu também conversei com o Steve Roberts. Eu tive 5 ou 6 propostas naquele final de semana, que foi o meu primeiro final de semana na Fórmula BMW. E todas essas propostas eram para
administrar a minha carreira, né? Então, para um moleque de 16 anos, tinha acabado de sair do Brasil, foi ali que surgiu realmente uma primeira oportunidade de desbravar e ter uma oportunidade como profissional, né? E eu optei na época por trabalhar com o Steve Robertson, que era então o manager, o empresário do Kimi Raikkonen, e que foi um cara que não olhou só para o lado profissional da coisa, mas pelo lado humano, né? Ele se preocupou em me dar toda a estabilidade, uma moradia, estudos, e ele queria ter certeza que a minha família tivesse a confiança no trabalho dele. Então, diferente de outras propostas que eu vi, todos estavam só preocupados, não vai faltar um carro de corrida para você correr, a gente quer te levar até a Fórmula 1, mas o Steve foi um pouco além disso. Acho que ele olhou pelo lado humano da coisa e rapidamente não só virou meu empresário, como virou um grande amigo. É um cara que até hoje eu tenho contato, nós trabalhamos juntos ainda e a gente cumpriu nossa missão, né? Ele realmente fez todo o papel dele e na Fórmula 1 eu pude fazer minha estreia com 22, 23 anos, se eu não me engano. Mas enfim, estou pulando partes, mas eu só queria dar ênfase que esse final de semana foi o que mudou a minha vida, mudou a minha carreira. Né? Barcelona, né? Barcelona. Isso, Barcelona em 2009. Então, eu lembro bem nesse ano, porque, como você disse, a BMW era preliminar da Fórmula 1, eu cobri a Fórmula 1. Entrevistei, por exemplo, Mário Tyson várias vezes falando de você. Então, aqui eu vou fazer um ping-pong sobre essa faixa com você. Mesmo fechando com o Robertson, qual foi o impacto da BMW sair da Fórmula 1? Assim, aquilo ali, porque eu imagino que você estava ali na boca do gol, tal. Cara, eu tinha isso é legal que você perguntou, porque eu tinha um treino marcado com a BMW de Fórmula 1. Com 16 anos eu teria testado um Fórmula 1. Olha lá. Né? Só que foi o ano em que a BMW cancelou todos os programas, né? Principalmente o da Fórmula 1. E como prêmio, né? Quando qualquer campeão da categoria Fórmula BMW tinha como prêmio um dia de treino com a equipe oficial de Fórmula 1. Então, cara, eu perdi uma oportunidade que talvez tivesse mudado muita coisa, né? Foi uma pena que a BMW saiu naquele momento, porque eles tinham um programa muito sólido, era uma equipe que tinha condições, tinha estrutura, tinha tudo, né? Para uma equipe de Fórmula 1, eu acho que foi uma das equipes que tinha quase todos os recursos, né, que a Fórmula 1 disponibiliza. Mas engraçado que você perguntou, porque aos 16 anos eu teria testado esse Fórmula 1 e não aconteceu pela saída da BMW. Não, e só para citar alguns caras que jogaram ali na BMW, o Vettel estreou ele fez uma corrida, né, de BMW 2008, sim. E o Kubica, né, o Kubica molecão. Né? O Kubica foi um achado da BMW que veio a ser o piloto oficial deles. Robertson, como você disse, o Robertson ele é empresário, ele é muito marcado por empresarial Kimi. E eu lembro do Amir, o seu tio, falando para mim, porque quando você citou a Red Bull, já teve gente que falou assim, mas o Helmut Marko, por que disseram não para o Red Bull? E eu me lembro que o Amir disse na época assim, o Robertson trabalha com pouquíssimos clientes, assim, Felipe Kimi quase, mas sei lá, E a Red Bull tem essa engrenagem que, pô, você não tem a menor garantia de nada. Você tá ali num bolo, um monte de gado, e que pode ser você, e a gente vê hoje que, pô, Antônio Félix da Costa não chegou na Fórmula 1 e bateu na trave, entre outros. Que ficaram no meio do caminho e foram queimados, né? Não tiveram nem outra oportunidade de correr de nada. Então a minha pergunta é meio que isso. Hoje, engenheiro de obra pronta é fácil, mas você tem convicção que naquele momento foi a melhor escolha a ter sido feita? Assim, o Robertson, você ficou feliz com... Eu ainda corri um ano pela Red Bull, né? Aquele ano da Fórmula BMW, eu venci o campeonato como piloto Red Bull, ganhei o campeonato com o carro da Red Bull. Porém, a proposta não foi boa, né? A proposta... Ok, eu confio que o programa tem seus benefícios, só que na época realmente eles trabalhavam com praticamente mais de 100 pilotos, né? E muitos ficaram no meio do caminho.
não só ficaram, como ficaram queimados, né, no meio e não tiveram oportunidade de correr em outra categoria e tomar uma posição profissional. Por isso veio a opção do Robertson, né, que na época a gente não queria ficar preso a uma montadora, então a gente tinha essa flexibilidade de negociar com outras equipes, né? Esse era o nosso pensamento. Só que o cenário da Fórmula 1 mudou muito, cara. Se você olha e analisa o ano ali de 2008, 2009, a BMW saindo e tal, para a Fórmula 1 que é hoje, mudou, o mercado mudou extremamente, né? E as equipes não estão com esse apoio financeiro próprio como era antigamente, né? Elas tinham poder de decisão e tudo mais. Hoje o piloto, se ele não é, o piloto tem que ser bom e tem que ter bons patrocinadores, né, alinhados a ele. Eu te dou o melhor exemplo, o Sainz, né? O Sainz só está onde está porque ele sempre teve patrocinadores espanhóis, né? Eu posso citar, ele tem 2 patrocínios que sempre tiveram com ele, né? Ele chegou onde chegou pelo talento e por pessoas que tiveram investindo na carreira dele, né? Empresas. E hoje surgiu a oportunidade, né? Que ele estava ali, estava na boca e pum, pintou para ele, né? Mas mudou muito o cenário, né? Hoje, se um piloto não tiver vinculado não só com uma montadora, mas se ele não tiver bons patrocinadores, aliados, né, que sejam do próprio país, enfim, virou uma guerra política, né, até o ponto que tem pilotos que hoje são donos de equipe, né? Então é uma loucura, né? E mudou muito rápido. Você até falou isso, acabaram de colocar, quando você fez esse raciocínio, ou patrocínio, não sei o que, o cara, ou o pai comprar uma equipe, né? Porque é o caso do Stroll, né? Então, assim, o Felipe, na base daquele de dar uma descontraída, fiz a pergunta lá atrás do Nelson, Robertson, empresário do Kimi, tem alguma história com o Kimi? O Massa contou uma muito boa. Você tem alguma boa com o Kimi? O Kimi sempre foi um cara muito na dele, né? Isso todo mundo já sabe. E, cara, eu lembro que na minha primeira vitória na Fórmula 3, que foi na equipe Raikkonen Robertson, que era uma equipe sociedade entre o Kimi e o meu empresário, e ele me deixou uma mensagem por e-mail, que foi bacana, eu não esperava isso dele também, aquilo me marcou, falei, pô, né, um piloto de Fórmula 1, já na época campeão, né, do mundo, já tinha sido campeão mundial. Sim, sim. E, cara, mas o Kimi, eu sempre tive um relacionamento legal com ele, né? Eu lembro que até na época da Fórmula 1, quando a gente fazia aquelas, antes da largada ali, né, todos os pilotos se reúnem e tal, fazem aquelas fotos, tem o parade ali, que o caminhão vai por volta da pista, e o pessoal entrevistando, ele sempre foi um cara muito aberto, falava de família, é um cara que, além do amigo, ele foi um investidor na minha carreira, né? Ele nesse início com o Robertson, foram quem investiram na minha carreira, e eu corri pela equipe deles, isso que foi legal. Essa primeira vitória que eu tive foi marcada por essa história que eu te contei, esse e-mail que ele me mandou. Mas assim, o Kimi é um cara engraçado, né? Porque ele, como o próprio Felipe já falou, ele é um cara que toma umas e é outro personagem, é um figura, cara. Você fala e fala e fala, fala. Um cara bacana, assim, diferente do que a gente vê na televisão, né? Muito frio. Eu acho que ele faz esse papel para ninguém encher o saco dele, na verdade. Né? Então, eu acho que ele viu que o papel dele ficou bem e não muda, né? Ele não tá nem aí pro que os outros estão falando e aquele é o Kimi, né? E eu acho legal isso. É um cara que tem personalidade, talvez não tão simpático, mas é um cara que tem personalidade, né? Muita gente na Fórmula 1 fica só naquela linha corporativa e tal. Eu acho isso um saco, né? Porque o legal é dos pilotos mostrarem o lado deles, né? E eu acho que isso veio se perdendo aos últimos anos. Tem uma galera falando do Kimi aí, como personagem que é o que você falou, ele é super querido, falando pouco, não falando, tem um público muito fiel, aqui no Brasil, inclusive. Então vamos lá, você ganhou a Fórmula BMW 2009, Macau, que você foi vice-campeão, foi o ano que você foi campeão inglês, né? Na Fórmula 3 foi em inglesa, 2011.
Então, 2011 você foi campeão inglês da Fórmula BMW, da Fórmula inglesa, Inglesa. e da Fórmula 3 e vice em Macau. Tem alguma história legal daquele ano da Fórmula 3 inglesa ou aquele Macau que você foi vice? O que é Sim. mais marcante nesse ano? Então, esse ano de 2011, eu estava guiando pela equipe Carlin, na Fórmula 3 inglesa, e a equipe tinha 6 carros. E um dos pilotos também era o Kevin Magnussen, né? E o Kevin era apoiado pela McLaren naquela época, mas ele tomou uma surra nesse campeonato. Ele tomou uma surra. Eu lembro do Amir me contar que viu ele várias vezes chorando, que não sabia o que fazer, né? Que a McLaren ia deixar ele, não sei o quê. Então já rolava uma pressão muito grande em cima dele, né? E eu ganhei esse campeonato de Fórmula 3 inglesa com duas rodadas de antecipação, né? E, cara, para mim, eu acho que foi um dos circuitos mais marcantes na época de Fórmula 3 inglesa, que eu fiquei fã. Silverstone, né, que se tornou um dos meus circuitos favoritos, e o Brands Hatch GP, né, o Grand Prix. Cara, que pista fantástica. Eu lembro de vencer uma corrida na chuva. Eu acho que eu ganhei com quase 30 segundos na frente. Mas são pistas que sei lá quando eu vou ter a oportunidade de correr de novo, né? Eu acho que aquilo marcou muito a época de Fórmula 3, cara. Um circuito que não tem margem para erro, é um circuito rápido. Mas foi um ano divertidíssimo. A Fórmula 3 inglesa que já produziu aí campeões como Senna, Fittipaldi. Você tem milhares de pilotos que passaram aí pela Fórmula 3 inglesa. Então ela tem um peso enorme aí. Eu tenho aí muito orgulho de ter ela no meu currículo, né? Porque foi um campeonato que eu me diverti um monte. E como eu falei do Kevin, ali já dava muita pinta que o Kevin também seria um bom piloto, né? Um cara rápido, um cara agressivo. E fui para Macau. Fui para Macau no final do ano, né? Macau, que é a prova mundial de Fórmula 3. Você tem pilotos lá do mundo inteiro. Um dos circuitos, cara, mais fantásticos que eu já pilotei para um circuito de rua. É incrível. A velocidade para um carro de Fórmula 3 andar naquele circuito é uma coisa de outro mundo. Realmente, se perguntar para qualquer outro piloto, o cara vai falar, uma volta em Macau é o bicho. E eu lembro que naquele ano são 2 provas também, né? Uma acontece no sábado, outra no domingo. E na largada, eu acho que eu estava largando em segundo mesmo, na prova no domingo. E eu acho que o Juncadella assumiu a ponta e ficou aquela perseguição a corrida inteira, né? Eu atrás dele, ele na minha frente, e eu vinha aproximando. Eu falei, cara, vou deixar. Porque Macau você tem que ser calculista. Se você passa o cara na hora errada, ele te passa de volta na reta. A reta é tão grande, até chegar aquela freada na curva Lisboa, se eu não me engano, um hairpin, né? Eu falei, cara, eu vou deixar para o final para esse cara não ter chance de me passar. E eu garanti essa vitória. Então vinha em segundo, vinha me aproximando dele. Já estava ali a menos de um segundo colado nele, faltavam, se eu não me engano, 5 ou 4 voltas para o final. E aí o Kevin deu uma porrada, cara, de destruir o carro dele, virou uma confusão, deu um safety car e a prova terminou em bandeira amarela, né? Mas enfim, ter chegado em segundo é um pouco amargo, mas, cara, é uma das provas que eu mais tenho carinho, que, assim, como piloto, eu falei, cara, isso aqui foi incrível ter conhecido. Um segundo lugar em Macau foi show. E, como eu falei, o Juncadella foi um cara que eu já tinha corrido com ele na Fórmula BMW, eu venci o campeonato em cima dele, ele ganhou Macau, né? E até hoje é um cara que eu tenho amizade, é um cara que a gente fala de vez em quando, encontro por aí. Mas, cara, bons tempos. Falando aqui de Fórmula 3, até dá saudade. Ô, Felipe, é legal você ter falado do Magnussen, que a gente fez uma live com o seu companheiro, o Pipo, e o Pipo contou a história de quando ele fez um teste, andou mais rápido que o Magnussen, no dia seguinte ele começou a andar em 15º e o Kevin em primeiro, segundo.
Aí ele tomou fumo o ano inteiro, ele falou que só depois encontrou, já até falo pro pessoal procurar essa entrevista aqui no perfil, que o Pipo, você já deve ter conversado com ele disso, conta, depois que encontrou um engenheiro, o engenheiro, pô, me desculpa, porque era isso, ele já estava engatado com a... Cara, então, na época da Fórmula 3, como a gente tinha 6 carros na Carlin, e eu e meu engenheiro na época, o nome dele é Mark, eu esqueci o sobrenome dele, enfim. O Mark chegou para mim e falou, Felipe, se você quer ganhar esse campeonato, a gente vai ter que jogar um pouco diferente. Porque tudo que eu fazia no meu carro, liderava os treinos, tananã, o Kevin ia lá e queria o mesmo carro. Ele queria guiar o mesmo carro que eu estava guiando, né? O mesmo setup. E a gente falou, cara, ele deu a ideia, se você quiser ganhar esse campeonato, a gente vai ter que andar com um carro mais pesado até o último minuto. Na hora da classificação, a gente tira o peso extra do seu carro, você larga na frente e ganha essa corrida. E foi assim que eu ganhei o campeonato da Fórmula 3 inglesa. Porque o Kevin era um cara que ele sozinho, ele ficava perdido. Né? Ele era um cara que guiava 100% pelo instinto, mas não sabia acertar um carro, não sabia, né, dosar essa agressividade dele, então ele precisava de uma referência. Né? Mas foi assim que eu ganhei o campeonato. Chegava no último minuto, os tempos estavam próximos até então, em treinos e tal, eu andando com um carro um pouco mais pesado, chegava na classificação em corrida, bum, ganhava as corridas. Então, o Kevin sempre foi um cara muito protegido desde o começo, né? E um cara que até hoje está na Fórmula 1, tem um bom patrocinador, né? Ele tem uma empresa, eu acho que é Jack Jones, que está com ele desde essa época de Fórmula 3. Mas eu já lembro que naquela época, cara, a McLaren tinha sempre 2 engenheiros dentro dos boxes, eles ficavam reparando o comportamento dele, a linguagem dele, etc. e tal. Enfim, um cara que sempre extremamente rápido, mas ele precisava de uma referência, né? E às vezes dava umas pancas por aí, mas assim, foi uma rivalidade legal na época de Fórmula 3. É o que eu falei, dá até saudades, porque foi uma época bem competitiva e acho que um dos carros mais divertidos que eu guiei na minha carreira. Felipe, vamos para a GP2. A GP2 é um período importante que também eu acho que tem ali uma escolha que você teve, assim como a história do Robertson, Red Bull, que foi você correu de Dams o primeiro ano, com o Valsec foi campeão. Eu lembro do Amir meio puto, assim, que ele assim, achava que assim, tudo era o Valsec era bem mais experiente, então, assim, achava que era muito tudo pro Valsec por você estar no seu primeiro ano. No segundo ano você foi para Carlin e teve um bom ano, até anotei aqui a posição que eu não ia lembrar, você foi quarto, se não me engano. Se não me engano, não, tá aqui, foi quarto. E aí no terceiro ano você é terceiro, no ano que o Palmer é campeão, o Van Dorn é segundo. No primeiro ano que você sai da Dams, a Dams realmente não faz nada. Mas no outro ano ela é campeã com o Palmer, que foi seu companheiro, inclusive, de Carlin, que você derrotou. GP2, como eu disse lá atrás, engenheiro de obra pronta é fácil. Sair da Dams foi um acerto ou um erro? Cara, honestamente, a GP2 é uma política que você não faz ideia. Tá? Eu tô te falando aqui porque realmente é. E eu lembro que aquele primeiro ano na Dams, o Jean-Paul Driot, que era o então proprietário da Dams, o Valsec já estava no 5º ano dele de GP2, então era ganhar ou ganhar, né? Porque senão ele não tinha por que ele estar ali, né? E a equipe me ofereceu um serviço de merda. O carro só quebrava. Eu lembro que eu fiz um segundo tempo na primeira corrida que eu fiz na Malásia, eu já subi no pódio. Fiz um 3º lugar. E quando a gente foi para Valência, né, o circuito de rua, eu classifiquei o carro em segundo. Na largada, o meu acelerador, o pedal do acelerador quebrou. Né? Eu já na volta de apresentação eu falei, cara, tem alguma coisa errada, né? Enfim, meu carro quebrou várias vezes naquele ano. Então a opção de ter saído da Dams foi porque realmente aquele ambiente não era confiável, né? E voltei para a Carlin, que era uma equipe que era até então nova na GP2, né? Não tinha tanto conhecimento assim na categoria, mas eu tinha confiança no pessoal.
eu já tinha vencido um campeonato para eles na Fórmula 3 inglesa, e era praticamente, tinha ali metade do time que eu já conhecia, né, que era para trabalhar na GP2. Então foi um processo de desenvolver o carro, a gente trabalhou muito em cima de setup e tal. Foi um carro que foi melhorando, e naquele ano em que o Palmer foi meu companheiro de equipe, cara, eu acho que ele ficou para trás em todas as vezes, né? Eu terminei o ano em quarto, subimos no pódio várias vezes, a gente teve aí bons resultados naquele ano. E o Palmer, que estava na mesma equipe, nas mesmas condições, ele só tomava surra, né? E no ano seguinte eu continuei na Carlin, o Palmer foi para Dames, ele venceu o campeonato, eu cheguei em terceiro, mas era assim visível a diferença que tinham, principalmente nos motores, cara. Eu chegava na metade do ano, eu lembro de uma prova na Hungria, uma prova que eu defendia até onde eu não podia mais, e o carro dele simplesmente andava muito mais, a velocidade de reta era assim absurdamente mais alta, né? Então eu falei, a GP2 para mim ela perdeu um valor muito grande por essa política interna, né, na categoria, em querer escolher quem vai ser o preferido da categoria, de andar melhor, andar, né? Então, enfim, aprendi pra caramba ali. Uma das coisas que eu mais aprendi foi economizar pneu, administrar a corrida, né, cuidando dos pneus. Acho que foi uma das melhores qualidades que eu aprendi na GP2, e eu levei aquilo em diante, né? Tanto na Fórmula 1 quanto hoje no IMSA, nas categorias de Endurance, cara, você saber que economizar o equipamento faz uma diferença absurda no final da prova, né? Então, tive muita aprendizagem aí também. E aquele ano, não só corri de GP2, como eu era piloto reserva da Williams. Então eu tinha dois trabalhos, né, simultâneos, né, acontecendo. Eu lembro na classificação em Barcelona, eu tinha acabado de fazer o treino de Fórmula 1 de manhã, na sexta-feira, e classifiquei o carro de GP2 à tarde, e classifiquei, se não me engano, em segundo ou terceiro no grid, né? Então aquilo para um piloto é um exercício maluco, né? Que a pilotagem é diferente, as potências do carro são completamente diferentes, velocidades e tal, senta num carro, senta no outro e bum. Fui lá e mostrei serviço. Mas, cara, a Fórmula 2, hoje, Fórmula 2, é o carro mais próximo, né? Um dos carros mais próximos que se tem da Fórmula 1. Ainda tem uma certa distância, mas em questões de potência, de downforce, é um carro que realmente se aprende muito, né? Então, foi legal essa passagem também. Seguinte, chegamos à Fórmula 1, Felipe Nasser. Agora vai ficar legal também. Você chega com um pé no peito. Você é quinto lugar na Austrália. Primeiro conta como foi acertar Sauber. Sim, como chegou, pô, vai ser Sauber. Uma equipe que tem muita tradição de jovens que chegaram lá, o próprio Raikkonen, por exemplo, Massa e tudo mais. E é quinto lugar na Austrália. Então conta como foi assinar, fechar e já sair correndo para o abraço. Olha, foi em final de 2014. Eu anunciei que seria piloto da Sauber no GP de Interlagos, né? Eu ainda piloto reserva da Williams. E o acordo foi anunciado aquele final de semana. E a equipe Sauber teve um ano dificílimo, né? Marcou nenhum ponto em 2014, então enfrentaram um ano difícil, né, nessa transição dos motores híbridos, que foi o início do motor híbrido, né, na Fórmula 1, e a Ferrari apanhou muito aí nesses ajustes. Era bem complexo, né, você extrair potência e ao mesmo tempo ter essa regeneração elétrica do motor. Enfim, o motor híbrido até então era bem complicado, né, quando chegou. Então 2015 era um ano de dar um salto, né? A equipe estava pensando sim em um salto em performance, e a Ferrari tinha feito muitas mudanças no motor e no câmbio, na parte híbrida, para o ano de 2015, e a gente começaria o ano com a mesma unidade motriz
todo o conjunto igual ao da Ferrari, né? O que foi excelente. Eu já lembro na pré-temporada eu até liderei alguns treinos, né, de Fórmula 1 em Barcelona, em Jerez. E lembro muito bem indo para a Austrália. Eu pousei na Austrália num domingo, eu cheguei uma semana antes, né, para a gente se acostumar com o fuso horário e tal. E eu recebo uma ligação da Monisha, né, que na época era quem comandava a Sauber. Ela falou: Felipe, eu tenho uma notícia não muito boa, porque entraram na justiça contra a equipe, me explicou o caso que ela tinha assinado 3 pilotos, tananana, e os Pô, carros ficaram... e ela é advogada, hein? Ela é Ela é advogada, advogada. e os carros foram confiscados na Austrália. A gente não Eu lembro. podia levar o equipamento para o circuito. Era um holandês, quem que era mesmo? Era o Era o Van der Garde. Van der Garde. Van der Garde. Enfim, para desenrolar essa situação, até se resolverem com o advogado e tá na multa, enfim. Ela falou: Felipe, fica tranquilo que você vai fazer sua estreia e o teu lugar está garantido, né? Porque ela viu que durante a pré-temporada a equipe, cara, deu uma animada e estavam loucos por essa corrida na Austrália. Porém, o lado ruim é que eu perdi o primeiro treino na Austrália, que o nosso carro não estava pronto, né? A gente recebeu o equipamento tarde, perdi o primeiro treino na Austrália, não conhecia a pista, é uma pista difícil pra caramba, né? Difícil. Quase um circuito de rua. E classifiquei o carro, acho que em 11º, né? Para minha primeira classificação na Fórmula 1, nunca tinha visto a pista e tal, perdi o treino. Beleza. E nosso ritmo de corrida era bom, né? Eu só fiz certeza que a classificação botasse uma volta ali que fosse ok e a gente tivesse perto ali do top 10. E foi o que eu fiz. Cara, eu já lembro que na largada é engraçado, né? Eu lembro assim, entrando no carro para fazer aquela prova, eu tava muito tranquilo, cara. Muito tranquilo. Extremamente tranquilo. Parecia que não era a primeira vez. E não sei, o Amir também pode falar um pouco aí, mas ele tava comigo, eu super sossegado, entrei no carro e vambora. Eu tava confiante que tinha um ritmo bom, mas era a primeira vez, né, em fazer pit stop, enfim, uma largada e tal. Aquela primeira curva, cara, eu já lembro que me enrosquei lá com, acho que era o Kimi e o Maldonado na época, e parece que eu passei no meio de um túnel, né, porque cada um foi para um lado e eu passei no meio deles. E a corrida, cara, foi incrível. O ritmo era muito bom. Eu lembro do Ricardo botando uma pressão atrás. Eu segurei, foi foda segurar ele, porque ele tinha um carro muito mais rápido, né? E então defendi o Ricardo ali várias voltas, né? Me mantive naquele 6º lugar. Eu passei o Sainz também numa relargada. E o Kimi teve um abandono. Acho que ele teve um problema no pit stop. Foi quando eu ganhei a posição dele, né? E cruzei a linha de chegada em 5º lugar. Aquilo ali foi fantástico. Para um moleque que sonhava com a Fórmula 1 e ter a primeira estreia, a melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1, em 5º lugar, foi fantástico, foi assim, emocionante. Sabendo de toda a história, né? Das condições da equipe, essa mudança, essa transição. E como eu falei, o Amir está até falando aqui, aquele dia da prova, eu acho que eu dormi umas 9 horas da noite, cara, como se fosse um outro dia qualquer. Tava super tranquilo. Ele tá falando que minha estratégia é dormir 10 horas seguidas. Enquanto ele fica em claro, né? Você dorme e ele fica comendo as unhas. Mas você disse que teve a batalha com o Ricardo. Ricardo é um gente boa e tem, né, a imagem que ele desce do carro, vocês vão lá comemorar. Se comemorar não, é aquela saudação. Conta um pouquinho como foi aquilo e a própria Monisha dentro da equipe, a repercussão no seu resultado. Cara, eu lembro que eu desci do carro e a equipe parecia que ganhado a corrida, né? Foram os primeiros pontos da equipe, meus primeiros pontos na Fórmula 1, e virou uma festa, cara. Eu lembro a equipe, gente chorando, aquela felicidade toda. Eu lembro que muitos membros da Williams também, com quem eu trabalhei em 2014, vieram falar comigo, me abraçaram.
O próprio Pat Symonds, na época, que era o diretor técnico da Williams, é um cara que ficou impressionado, né? Deu os parabéns. A própria Claire Williams. E a Monisha não acreditava, ela só chorava, né? Porque ela falou, eu nem sabia que os carros iam conseguir competir esse final de semana, né? Então, cara, foi incrível. Esse começo na Fórmula 1, não poderia ter imaginado melhor. O ano de 2015 foi um ano produtivo, né? Porque o carro até então tinha recursos para se desenvolver, né? A equipe ainda estava sadia, ainda tinha uma estabilidade financeira, só que isso acabou rápido, né? Já no meio do ano de 2015 para o final, a equipe quase que entrou em falência, né? E foi daí que surgiu, enfim, depois de eu ter pontuei na corrida da China, pontuei no Mônaco, onde mais? Singapura, Estados Unidos. Fiz 27 pontos. Pra você ter ideia, eu fiz 27 Sim. pontos naquele primeiro ano, terminei o ano em 13º, que foi a mesma posição que o Leclerc terminou seu primeiro ano de Fórmula 1. Ele também terminou na 13ª posição. Lógico, né? Eu com a Sauber, ele com a Alfa Romeo, mas só estou fazendo uma comparação para vocês entenderem o que foi um primeiro ano. Foi um ano muito bom essa estreia, né? E voltando ao assunto, a Sauber que, cara, do final do meio do ano para o final de 2015, ela praticamente não tinha mais investimentos para se manter na Fórmula 1. Foi daí que surgiu. Eles estavam procurando parceiros, ou, né, alguém que comprasse, algum investidor que entrasse na equipe. Foi quando esse grupo sueco, que é o grupo que cuida da carreira do meu ex-companheiro de equipe, o Marcus Ericsson, eles entraram como investidores da equipe Sauber e aí o negócio mudou, né? Eles que estavam tomando conta da equipe, toda a parte de desenvolvimento, contratação de pessoas, enfim, eles tomaram frente da equipe e foi daí que veio o lado difícil dessa Fórmula 1, né? Eu acho que ficou claro, né, com quem que eles queriam que andassem bem nessa equipe, né? Que foi o que aconteceu no ano de 2016. Eu lembro que muita gente boa saiu da equipe, até, né, pela falta, né, dessa incerteza, muita gente fez essa mudança antes de 2016 e a equipe ficou defasada, cara. Era realmente... A gente estava sobrevivendo ali para andar de Fórmula 1, né? A equipe não tinha condições nenhuma. Eram os piores carros do grid, né, naquele ano de 2016. E eu lembro que eu só fui ter o carro atualizado de 2016, o primeiro chassi de 2016, na 4ª ou 5ª corrida de Fórmula 1 daquele ano, né? E o Ericsson já estava correndo com um carro novo, com o pacote da Ferrari novo, etc, etc. E assim foi durante o ano. Não tinha freio suficiente para os dois carros, não tinha aquecedor de pneu suficiente para os dois carros. Uma bagunça. Só que, cara, eu, como piloto, aquilo foi um desafio, né, de outro mundo, né? Psicologicamente, eu sabia que, cara, a primeira oportunidade que eu tivesse, eu teria que agarrar ela, porque talvez aconteceria só uma vez no ano, né? E foi Ô, Felipão, o que aconteceu. Diga. deixa eu só te interromper. O Instagram vai interromper em 1 minuto. Eu posso só salvar essa live. Pausa e eu aí, volto a em gente entra minuto. na próxima. Eu fiquei com uma dúvida na sua resposta. Quando você falou que a coisa começou a cair, até a história da falência, que o grupo sueco veio, você está falando do primeiro ano, inclusive, né? Isso já é na transição do final do primeiro ano para o ano de 2016. Foi quando eles assumiram de vez, já aconteceu no final de 2015. Deixa eu te fazer uma pergunta que não sei se minha memória tá boa. Você fez 27 pontos, foi 13º, foi um ano fantástico. O Ericsson fez 9 pontos, ou seja, 1/3 da sua pontuação. Mas, se não me engano, daquele ano para o ano seguinte, o mercado de pilotos estava meio travado. Se não me engano, era um ano que todo mundo já tinha meio que um contrato amarrado. Não deu para você dar um salto para outro lugar naquele ano, né? Não dava porque o contrato que eu fechei com a Sauber era de 2 anos, né? E como você falou, o mercado também estava travado, né?
Tinham Ah, muitos tá. pilotos que só terminariam o contrato no final de 2016, então teve oferta, teve procura, né? Isso eu não posso não estou mentindo para você, mas não tinha o que a gente fazer, né? No momento, tinha que aceitar a situação e encarar o ano de 2016. Procura de quem? Na época da própria Williams, da Renault e da Force India. Uhum. Tá certo. Tem um monte de gente falando aqui no. Porque agora com essas mudanças, Ricardo para um lado, Sainz para o outro, tá todo mundo falando, pô, essa vaguinha da Renault podia ser sua. Mas antes da gente fechar, o ano difícil. Porque o ano difícil, eu sei bem como é a Fórmula 1, é aquela coisa. Quem não tá. Basta ver que a série do Netflix, que nem mostra tudo, mas já mostra um pouco mais do que a gente está acostumado. A gente sabe que tem um jogo ali. Pô, você tem jogo marcado da época do Magnussen na Fórmula 3 inglesa, imagine na Fórmula 1. E sempre acontece de um piloto, pode ser você, pode ser o de Graça, pode ser Nelsinho, pode ser Rubinho na época da Ferrari, ele fala, porque o meu freio não era igual, aí parece que é uma desculpa. Mas o que eu quero perguntar para você é, na prática lá dentro, com esse grupo sueco, como você disse, o seu chassi demorou, é o freio que demora, é não sei o que demora. Pô, como que é isso no race by race, não só para você, mas para o seu engenheiro, para o seu mecânico? Sim. Porque assim, é um grupo de pessoas que trabalha junto e que vai percebendo, cacete, não tá fazendo nada nisso aqui. Como que foi? É o que eu falei, cara, até para mim pessoalmente, pro lado da minha equipe, né? Porque o negócio ficou tão dividido que o lado do meu carro queria de qualquer maneira ir atrás de algum resultado e fugir desse lado político, né? Que estava rolando ali dentro da Sauber. E foi o que a gente fez. A gente focou no nosso e, cara, vamos trabalhar, né? Vamos dedicar o máximo possível. Alguma condição aqui adversa pode acontecer, senão a gente tem que capitalizar nisso. Né? Eu lembro que no meu GP, eu acho que no GP da Hungria de 2016, eu liderei o Q1 na chuva. Né? Então eu falei, cara, na chuva o carro, né? Não só o carro, mas eu gosto dessas condições. Né? Então liderei um Q1 que foi, cara, incrível. Né? Eu até devo ter aqui nos arquivos essa foto, eu liderando o Q1 de Sauber, que na época era o pior carro da Fórmula 1. Esses momentos são gratificantes, esses momentos são legais pra caramba. Né? E Felipe, o ano foi terrível, teve essa história aí de Ericsson, e assim, como o Ericsson é um cara que não tinha um ranqueamento alto, as pessoas não acham ele brilhante, quando viam ele na sua frente, era assim, pô, o que está acontecendo com o Felipe Nasser? Perder pro Ericsson não pode e tal. Naquela época eu já não cobria mais Fórmula 1, todas as corridas, que depois que meu filho nasceu eu parei. O que eu ouvi é que houve uma rota de colisão do seu staff, não sei se é Amir, Robertson, sei lá, com o Sauber. De fato o clima ficou insustentável ou não foi assim? Não, cara, eu acho que... Felipe, Fórmula 1, cara, tem tanta gente... Hoje é o tal do fake news, né? Tem tanta gente falando o que quer e vira verdade, mas quem realmente estava ali dentro, né? Eu estive presente, as pessoas que trabalharam comigo, os próprios funcionários da Sauber, cara, aquilo ficou muito explícito, né? A maneira que um carro tinha, o outro não tinha. Não tinha condições, não tinha jogo de freio para os dois carros, era só para um, entendeu? E, cara, aquilo foi desgastando todo mundo, né? Não estou falando que foi um lado, que foi o outro e tal, mas existe cobranças, né? Você tem responsabilidade de todos os lados, patrocinadores. Então existia uma cobrança grande de todas as pontas, né? E, cara, eu falei, eu não vou me importar com isso. Na hora que tiver minha oportunidade, eu vou lá e mostro o que eu sei fazer na pista. Né? Então, quando chegou o GP Brasil, né? Isso. Nada é melhor do que ter feito em casa, foi ter feito aquela prova debaixo de chuva, né? E ter conquistado um 9º lugar naquela corrida. Que foram os únicos pontos da Sauber o ano inteiro. E teve alguém que escreveu na live, no finzinho da live anterior, falou, conta como foi aquela maravilha em Interlagos, a dificuldade em Interlagos. Tenta recapitular momentos da prova. Assim,
pô, você não largou lá na frente, aí larga e vai, e aí as memórias que você tem daquela prova. Cara, Felipe, eu acho que foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz até hoje, pelas condições, cara. Tava extremamente difícil, você não enxergava um palmo na sua frente. Os dois carros classificaram em último, né? A gente, ali o carro completamente defasado, a gente não tinha performance nenhuma no carro. E aconteceu o que eu queria, né? Choveu no domingo, no dia da prova. Aí eu falei, cara, agora eu me garanto, né? Então eu estava muito concentrado aquele dia. Eu tinha canalizado aí todas as minhas energias. Eu sabia que uma oportunidade que eu tivesse, eu não ia deixar passar, né? E eu vim trabalhando isso o ano inteiro. Apesar das frustrações, eu não perdi meu foco e falar, cara, pelo menos uma oportunidade eu vou ter que ter, né? E apareceu. Eu lembro que já na primeira volta, cara, aquela chuva louca, você não enxergava nada, eu passei, acho que uns 5, 6 carros já na primeira volta, né? E, cara, você não tem ideia o que é guiar um carro de Fórmula 1 debaixo de chuva a 300 km por hora. Parece que você vai toda... Eu lembro que só aquela subida do Café, né? Muita gente bateu ali, rodou. Cara, tava difícil pra caramba. Mas eu lembro que, assim, era um risco controlado, né? Eu tava muito consciente de tudo que eu tava fazendo. E eu lembro que a equipe barulhando no meu ouvido, não, tentando montar uma estratégia para a prova, e falava, você tem que parar essa volta, vamos botar um pneu intermediário. Eu falei, cara, não vou parar essa volta. O carro não tem condições de botar um pneu intermediário debaixo de chuva, né? E Interlagos é aquela coisa, uma hora tá chovendo, uma hora não tá, né? E muda, né? Então o piloto, eu falei, cara, eu vou me garantir, eu não vou pelo feeling de ninguém, eu vou pelo meu, né? E foi o que aconteceu, cara. A prova eu acho que teve 2 interrupções e é proibido você fazer qualquer ajuste no carro, trocar os jogos de pneus. Então acho que foi o único carro que eu fiz a corrida inteira com o mesmo jogo de pneu do início. E chega um momento que o pneu tá desgastado, você já não consegue atingir uma temperatura e, cara, foi ficando difícil pra caramba. Muito difícil, né? E muitos carros foram parando para colocar outros jogos de pneus mais novos. Foi quando eu pulei para sexto na corrida. E eu falei, cara, faltando agora, sei lá, 30 minutos para acabar a prova, eu só preciso me garantir, eu não preciso errar, né? O que eu preciso fazer é dificultar os outros carros, né? Alguma hora eles vão passar, não tem jeito, né? Você competir com uma Ferrari, uma Red Bull, é impossível, né? Os carros tinham uma diferença muito grande, né, de performance. E, cara, é o que eu te falei, eu estava muito presente naquele momento, eu estava realmente, eu acho que uma das provas que eu estava mais concentrado e mais capitalizei nessa energia que eu te falei, né, eu dediquei anos da minha carreira, anos de experiência na pista, e aquele momento para mim era tudo, né, então quando eu cruzei a linha de chegada e aquele 9º lugar, eu falo que tem o mesmo sabor de uma vitória, né? Porque ninguém sabe tudo que aconteceu ali dentro da equipe, né? Esse lado político, essa frustração que, poxa, eu via na cara do pessoal, dos funcionários, né? Nos mecânicos, ninguém com esperança nenhuma, cara. E aquele resultado, até quem queria esconder não conseguiu esconder, né? Essa emoção. Né? Depois que eu cruzei a linha de chegada, virou festa, né? E, cara, para mim como piloto foi o que eu falei, eu tenho uma gratidão enorme, eu tenho um sentimento assim muito bom daquela prova e, cara, segurei carros melhores, enfim, fiz tudo que eu tinha que fazer. E aqueles 2 pontos rendeu uma bonificação enorme para a equipe, né? Não só na pontuação, mas em dinheiro, né? Eu acho que em torno de 40 milhões de dólares, alguma coisa assim. E porque a gente conseguiu passar a mano no campeonato, né? Então tem a premiação da Fórmula 1. E, cara, mas ao mesmo tempo a Fórmula 1 não é justiça para ninguém, né? É um meio que as pessoas não entendem. Pô, por que um carro é melhor que o outro? Por que um piloto está andando melhor que o outro? Tem vários fatores por trás disso,
né? E só quem convive, só quem tá lá dentro entende como é que são essas coisas, né? E eu lembro muito bem, cara, foi uma comemoração, assim, fantástica. Minha família tava lá, compartilhar esse momento em casa. Eu lembro que eu recebi um carinho enorme da torcida brasileira, de fãs, de todo mundo que acompanhou aquela corrida sabe o valor que teve, sabe o quanto que foi importante aquele resultado. Todo mundo vibrou junto. Eu achei isso O legal pra rádio, caramba. o O rádio é, rádio, o rádio é maravilhoso. o rádio também, poxa, foi, é, cara, foi uma recordação incrível, incrível mesmo. Eu não tenho, né, como descrever melhor. E eu lembro que eu cheguei para conversar com a Monisha e o Mister House na época, que era o sueco que comandava a equipe. Cara, eles foram frio pra caramba, né? E falou assim, cara, pra gente não mudou nada. Poderia ter sido você ou o Ericsson que iriam marcar esses pontos. Desse jeito. Aquele dia eu vi fala, cara, daquele dia eu falei, cara, isso aqui é um esporte de nojento, né? Eu tô na mão de um cara que não quer que eu vou pra frente, né? Então não é aqui que eu vou me dar bem, né? E assim Pô, foi. Tudo que a Sauber queria fazer aquele ano é que eles valorizassem o passe do Ericsson e me rebaixassem para eu não ter oportunidade, né? E, cara, até hoje eu tenho um carinho gigante pelo pessoal da Ferrari que forneceram os motores aquele ano, o pessoal que cuidava dos câmbios. Então eu sei de quem realmente estava do meu lado e quem estava cagando para essa história, né? E, enfim, tá aí o capítulo de Interlagos, né? Aí essa saída da Fórmula 1. Mas, cara, se você me perguntar hoje, eu sou um cara completamente realizado no que eu faço, né? Aí vem a transição para o IMSA, essa mudança, né? é, Para o eu, próprio milho. deixa eu até te fazer Diga essa aí. pergunta. Deixa eu te fazer essa pergunta que eu quero colocar da seguinte forma. Eu entrevistei o de Graça, que teve só um ano de Fórmula 1, foi um ano terrível, assim, uma equipe de merda também. E ele falou, Aham. cara, eu sempre sonhei em ser piloto profissional. Quero correr, Uhum. ser pago, viver disso e tal. Hoje eu sou na Audi. Pô, eu Sim. entrevistei o Pisonia também contou um monte de episódio tipo esse. Ah, não, você vai correr, fica tranquilo. Aí vinha o nabo, alguém metia uma rasteira e tal. O Christian, que saiu da Fórmula 1 e ele admitiu, pô, eu acho até que eu saí antes da hora. Mas eu não Sim. aguentava mais aquela conversa com os tubarão da Fórmula 1, o nego te passando a Cara, perna. é isso, é isso. Exatamente isso. Quando você fala dessa saída, aí a gente vai deixar até esse como gancho para explorar num papo futuro, porque eu quero saber muito de IMSA, de Daytona e Uhum. tal. Ali, você fala, quer saber? Tipo, você olhou para o Amir e falou, Amir, tá boa, vamos andar em outro lugar, eu quero que esses caras se explodam, ou é porque não abriu uma chance também, puta, por ter sido um ano que ficou essa imagem, pô, o Felipe tá andando ali na mesma balada que o Ericsson, puta, que vergonha. E aí a coisa não abriu um caminho para você. Por que o 2017 não aconteceu para você na Fórmula 1? Cara, não foi pelo fator ano, né? Eu acho que quem estava ali dentro entende realmente o que vinha acontecendo, as condições da equipe, enfim. E, poxa, toda vez que eu tive uma oportunidade, eu mostrei o resultado, né? E é isso que fica na Fórmula 1. Então, com quem eu conversei, e surgiram ofertas, né? Aquele ano, mesmo com toda essa dificuldade toda, tiveram algumas equipes que me procuraram, entramos em parte de negociação, só que é o que eu falei, cara, a Fórmula 1 mudou muito, não basta você só ser talentoso, alinhado a isso, né? E eu lembro que o Brasil estava passando por um momento economicamente muito ruim no ano de 2016 e veio o impeachment, né? E eu, como estava com o patrocínio de uma estatal, aquilo acabou melando, né? E eu fiquei na mão, né, dessas negociações e com essa notícia tardia da Sauber também, da minha saída, que ali ainda existia também uma renegociação com a Sauber. Cara, é o que eu falei, a Fórmula 1 você tem pessoas de duas caras, né? E a Monisha, aquele ano, foi quem mais mostrou isso, né? Ela que era, então, sócia da equipe em 2015, ela passou a ser uma funcionária dos suecos em 2016, né? E o tratamento era completamente diferente, entendeu? E eu vi que ela queria O dela. salvar a bota dela, né? E acabou dançando depois. Mas, enfim,
Aliás, dizem que a saída dela é uma história maluca, você sabe? Você tava Eu nem lá? quero saber dessa maluca. Na verdade, cara, é o que eu falei. Quando eu deixei, eu falei, cara, quer saber? Eu não preciso fazer. Quando eu deixei a Fórmula 1, eu falei, eu não preciso fazer nada de imediato. Eu lembro. Eu senti a necessidade de analisar o mercado, né? E eu mesmo, pessoalmente, eu falei, cara, quer saber? Eu preciso de um tempo para mim, né? Esquece o Felipe profissional agora e deixa o Felipe, o cara que gosta de pescar, o cara que gosta de estar com a minha família. E eu precisava desse tempo, né? Para realmente repensar esses valores, essas vontades com quem eu me identificava, o que o Felipe quer ser, né? Então tomei esse tempo justamente para analisar tudo isso, né? Tanto é que eu não pisei num carro de corrida por 6 meses em 2017, né? E foi quando eu falei, cara, quer saber? Eu quero ganhar corrida, eu quero ganhar campeonato e eu sei para quem que eu vou ligar, né? Eu não quero depender de ninguém, eu vou fazer isso sozinho e eu vou atrás da equipe que está ganhando, eu quero ter uma oportunidade diferente, né? E aí ligou para quem? liguei para a equipe Action Express, né? Que na época já era coordenada pelo Gary Nelson e o próprio Jim France, que é um dos sócios da equipe. O Jim France hoje é quem coordena a NASCAR e o IMSA, o campeonato IMSA, a família France, para quem não conhece. Cara, o Brian Francis é o pai dele? Tem Brian France, eu acho, se eu não me engano. Eu já entrevistei um Francis, eu acho que hoje, é o Brian. Hoje quem cuida de tudo é o Jim France. Tá. Ele é o cara que cuida coordena tanto a NASCAR quanto o campeonato do IMSA. Ele que toma frente. Aí eu peguei o telefone e liguei porque eu já tinha feito uma prova para eles em 2013. Eu fiz minha primeira 24 horas de Daytona a convite deles, né? Em 2011, 2011, quando eu ganhei o campeonato de Fórmula 3 inglesa, a Sunoco era nosso patrocinador, era o fornecedor de combustível da categoria. E aí, ganhei o campeonato, eu ganhei a ida para Daytona e fiz a primeira corrida de 24 horas com 18 anos de idade. E subi no pódio. Fiz o terceiro lugar. Fiz um terceiro lugar. E aí, você sabe, só uma pausa. Eu trabalhava na Jovem Pan com o Christian Fittipaldi. Eu não sei se essa corrida ele ganha, mas ele já ganhou alguma Daytona. E ele falou, pô, esse Nasser acelera esse moleque, porra. O cara chegou lá, ficou em terceiro, pô, você criou o maior impacto, você causou impacto na primeira corrida. Foi legal pra caramba, cara. E ali eu tive uma impressão Quando eu fiz essa prova, eu cheguei em terceiro lugar e no ano seguinte eu fiz a corrida junto com o Christian Fittipaldi. Né? A gente dividiu o mesmo carro, eu tinha molecão 18, 19 anos e participei de uma etapa que foi Daytona, no ano de 2013, para a Action Express. A corrida terminou cedo, porque o carro bateu. Nós terminamos, acho que em sétimo, não sei, não estou lembrado. Mas, enfim, eu lembro que o Gary, que foi o cara que me fez o convite para fazer a prova, ele me deu o número dele e falou, cara, o dia que você cansar da merda dessa Fórmula 1, você me liga, que eu tenho um lugar para você pilotar aqui. E assim ficou, né? E quando veio o ano de 2017, eu falei, cara, eu vou tentar, né? Eu acho que é um cara que sempre torceu por mim, acompanhou minha carreira e tal. Liguei para ele, eu falei, Gary, tô saindo da Fórmula 1 e eu gostei pra caramba do campeonato IMSA, eu queria pelo menos ver se tem uma oportunidade de eu testar e conhecer o carro. Não deu 5 minutos, ele falou, semana que vem pega um avião para cá, Estados Unidos, e vamos testar em Virgínia. E eu passei 6 meses sem ganhar um carro de corrida. Eu falei, cara, né, eu vou estranhar pra caramba isso, né? Vai ser esquisito. E eu lembro, cara, que essas primeiras voltas no protótipo, né, o carro é fechado, né, a visibilidade é diferente, enfim, é um outro ambiente, né? O estilo de pilotagem é diferente e tal. Dei ali minhas 10, 15 primeiras voltas no carro e, cara, é como se eu tivesse andado pela primeira vez, né? Foi muito o feeling, a sensação que eu tive no carro foi
parecida à sensação do que eu tive, por exemplo, no GP Brasil, né? Daquele estado realmente presente, cara, e tudo veio muito natural, muito rápido. E entrei no box. Eu lembro que meu engenheiro na época perguntou: e aí, Felipe, o que você achou do carro? Eu falei: cara, isso aqui é divertidíssimo. Achei o carro, foi um dos carros, se não é o carro mais divertido que eu já guiei. Né? Eu falei: eu gostei pra caramba. E eu falei: e aí, como é que tá os tempos? Ele falou: cara, você já virou a nossa volta mais rápida desse circuito. A gente não tem volta mais rápida aqui do que você já fez. E aí, cara, isso durou umas 3 horas de treino. Ele falou: ó, por hoje tá bom, a gente já viu o que tinha que ver, e me botaram de volta no avião, né, depois desse, né, meio-dia de teste, né? E logo quando eu cheguei no Brasil, eu já tinha uma oferta para fazer o campeonato no ano seguinte. E, cara, para mim, esse ano de 2018, né, quando eu fiz a transição, ingressei no campeonato do IMSA com a Action Express, não conhecia nenhum circuito, conhecia nada, né? Para mim foi tudo uma experiência, né? Foi uma experiência pela primeira vez. E eu fiquei apaixonado pelo automobilismo americano, pelo ambiente americano, ao mesmo tempo que profissionais, é um meio mais contraído, né? Eu tenho o paddock me recebeu de braços abertos, eu fiz amizade com muita gente, diferente da Europa, né, que quase ninguém se fala, é um meio, né, muita rixa, né, aquele olhar meio estranho e tal. E, cara, me identifiquei de cara com os Estados Unidos e já cheguei botando quente, venci o campeonato no meu primeiro ano nos Estados Unidos, né, tanto o campeonato de Endurance quanto o campeonato regular, sem nunca ter visto nada de lá, né? E contra Montoya, Elinho, contra Penske, contra pilotos, né, que já estavam ali há mais tempo. Então, cara, aquilo foi uma sensação, assim, indescritível. Foi uma sensação, cara, era tudo que eu queria. Foi tudo que eu projetei no ano de 2017. Falei: eu vou botar meu foco nos valores que eu quero cultivar, né? Eu quero ser campeão, eu quero ganhar corrida, eu quero disputar campeonato. Porque, cara, tem pilotos que vão passar anos na Fórmula 1 e nunca vão subir num pódio, né? E para eles está tudo bem, né? Para mim não estava. Eu quero vencer, eu fui programado para isso. É o que eu tenho vontade, é o que eu amo fazer, né? Então, tem pilotos que não caem a ficha de que, beleza, eu sou mais um, eu ganho um salário e tal, mas e aí, depois de tudo isso passar, o que você fez? Né? O que você ganhou? O que você conquistou com isso tudo? Né? Então, cara, para mim aquilo foi um alarme na hora que, beleza, não vou esperar a oportunidade cair do céu, vou ter que fazer alguma coisa. E aí veio essa transição para o IMSA. Nunca me diverti tanto como eu estou me divertindo hoje. A categoria é legal pra caramba, é foda, os carros são bacanas, é competitivo pra caramba, o Christian deve ter contado também. Sim. É um automobilismo raiz, a corrida é dinâmica pra caramba, e a questão do endurance, a resistência, é muito mais além do que eu passava na Fórmula 1. Hoje um carro de Fórmula 1 não é um carro, né, extremamente, como é que eu falo, fisicamente falando... Desgastante. Não é tão desgastante, né? Você ficar 3 horas e meia dentro de um carro, hoje, né, que eu faço no Endurance, e daqui a pouco você vai guiar o carro de novo, cara, é um patamar que eu não tinha, né, não tinha chegado ainda. Então, tive que melhorar meu condicionamento físico para aguentar essas corridas, né? A preparação é diferente, a pilotagem é diferente, mas também apliquei muita coisa que eu aprendi nessa caminhada, né? Em saber economizar equipamento, gastar menos o pneu, economizar combustível. Então, cara, um piloto sem vitória não é nada, cara, é o nosso combustível, e foi isso que eu fui atrás. Né? Um piloto, eu, por exemplo, se hoje me perguntam, eu falo, cara, o meu melhor, eu acho que o conselho que eu posso dar é que tentem se tornar um profissional. Se tiver a chance de chegar à Fórmula 1, ótimo, tentem até o fim, mas, cara, fazer disso uma profissão é muito prazeroso, né? Eu me divirto e trabalho ao mesmo tempo, né? E foi isso que eu consegui construir, né? Eu venho abrindo portas nos Estados Unidos, surgiu já o convite da Fórmula Indy, eu ia fazer a minha estreia esse ano na prova de São Petersburgo, né? Que seria a primeira rodada da Indy. Então, cara, tá tudo se abrindo.
Mas você De chegou já a novo, testar? Já testou Indy e tal, testei oval? a Índia. A Não, eu família, a testei família só um não. circuito. Sua Eu mãe testei. aceita bem, sua mãe aceita bem os ovais? Como é que tá essa história aí? Vamos um par de cada vez, senão ela vai assustar. San Pete, no caso, nem é oval, mas assim, é Hã? exatamente. Como é, né? San Pete, no caso, nem é Não, o oval, St. tal. Peter era o circuito de rua e eu liderei. Foi até uma história engraçada, porque eu tinha testado o meu carro do IMSA, né, numa semana em Sebring e voltei para o Brasil. Eu ia passar uns 10, 15 dias aqui antes da minha prova de IMSA de novo, né? E eu estava no Brasil, eu lembro que era um domingo, eu estava fazendo um churrasco com meu pai, a gente estava ali tomando uma cerveja, relaxando e tal. E o pessoal da Carlin pega e me liga. E fala, cara, Felipe, a gente está precisando de um piloto para fazer nosso treino amanhã em Sebring, né? Putz. E esse piloto é você, cara. A gente precisa de alguém que esteja aqui na Flórida. Eu falei, cara, eu já não tô na Flórida, Você eu tô no pescando, Brasil. você. Tô no É. Brasil, tô pescando, me deixa em paz, né? Eu falei. E eles falaram que seriam só para fazer um shakedown no carro, porque era um chassi que não tinha andado ainda. Queriam conferir se o motor estava funcionando, o carro, etc, etc. Eu falei, cara, para fazer um shakedown, obrigado, eu não vou trocar o meu churrasco, minha família, só para dar 10 voltas no carro, valeu. E ficou por aí. Eles me ligam mais tarde, isso já era umas 5 horas da tarde, o Trevor me liga, fala, ó, se você fizer o treino, você tem grande chance de fazer a corrida em São Petersburgo. Né, eu te garanto que você faz essa corrida. Se o treino correr bem, você faz a corrida. Tá bom, agora melhorou. E lá vou correndo atrás de voo, não tinha voo para lado nenhum, só tinha voo ruim, cara, com conexão, 3 conexões pinga-pinga. Eu achei um voo via Fortaleza, que saía 8 horas da noite, né? Já era aí umas 6. Cara, eu peguei minha mochila, eu nem fiz mala, não fiz nada, eu já tinha roupa no meu apartamento lá em Miami. E lá vou eu, me mandei no avião, viajei de econômica, eu tentei fazer um upgrade para pelo menos chegar inteiro, né? Que o treino era no Sim, dia sim. seguinte. E não consegui, enfim. Cara, cheguei em Miami às 9 horas da manhã, no aeroporto. O treino já tinha começado, às 8h30 da manhã. E lá vou eu, corri, peguei meu Uber, fui pro meu apartamento, tomei um café, peguei a chave do carro e toquei a estrada para Sebring, né? Mais quase 3 horas de carro, né? Sentido norte, que é onde fica o circuito de Sebring. Não dormi nada, cara. Tava, né? Tipo, foda-se, vambora. E cheguei em Sebring, cara. Vi os mecas comendo um sanduíche, já peguei um para mim. Comi, era a única coisa. Eu não comi a noite inteira, cara. Eu vim da última refeição foi o churrasco. E cheguei no treino, sentei no carro, ajustei o pedal e tal. Falei, cara, tá bom, vambora, vai começar, né? E, mais uma vez, cara, sentei no carro, eu foquei no trabalho, foquei em cada volta melhorar ali o que a gente tinha, né? O pessoal também estava curioso em saber minha opinião no carro e tal. E com 3, 4 saídas ali, a gente foi ajustando o carro, foi melhorando o tempo e tal. E eu não tinha perguntado até então minha posição, né? Eu tava focado no treino, eu falei, cara, acabei de chegar, né? Pô, vai saber onde é que eu tô agora, né? Em resultado, porque eu cheguei tarde, né? Tava todo mundo treinando aí desde cedo. Eu perguntei lá pela 4ª saída, eu falei, e aí, como é que tá? A gente já tinha passado um pneu novo, já tinha colocado um pneu novo, tinha feito um tempo, e aí eu perguntei, e aí, como é que estão os tempos? Pô, cara, você tá liderando a sessão. Falei, não é possível, eu acabei de chegar aqui, não dormi, não comi, não fiz nada. Ele falou, cara, você já tá liderando a sessão. E assim foi, eu liderei o primeiro treino, terminei o dia em primeiro, né? E a Carlin ficou encantada com aquele dia de treino. Tanto é que surgiu daí o convite de eu fazer a primeira prova por conta deles, né? Então, às vezes, cara, é o que eu falo, a gente se acostuma demais, a gente às vezes entra na nossa zona de conforto e não pode fazer aquele algo a mais, né? Então, histórias como essa, eu acho que, né, leva a ressaltar a gente que toda essa energia, esse foco,
tá dentro da gente, não é ninguém que vai fazer por nós, né? Isso vem de dentro, né? É quem consegue extrair, né, essa energia, essa vontade, né? Eu acho que vontade é uma palavra que vai bem, né? Eu acho que a vontade vem de nós mesmos. Então, eu acho que resume bem essa história aí. Felipão, vamos fazer assim. Como eu disse, eu quero mesmo explorar automobilismo americano. Eu admiro muito o jeito do americano com automobilismo, sua parceria com o Pipo. Você mencionou aí Montoya. Para vários caras que eu faço live, quando eu pergunto para alguém, fala um cara, talento natural, independentemente do cara ser esforçado, não, uma maior galera fala Montoya. Pô, tem história dessa. Mas vamos fazer assim, vamos deixar para uma outra, senão a gente vai ficar 6 dias aqui. Eu até ficaria, mas assim... É muita história, né? Não, porque eu realmente quero explorar, porque assim, tem muita história boa que não é na Fórmula 1. Então tem muita gente que fica perguntando Fórmula 1 quando chega assim, vai, em Daytona. Conta aí uma de Daytona. Aí você fala obrigado, eu quero realmente explorar isso. O Christian, que é um cara que eu admiro pra burro. Tem bastante gente fazendo pergunta aqui. Mas, cara, vamos deixar para outra para fazer com classe. Não, que bom. Se a galera tá gostando aí... Porra! Não, eu tenho certeza. Só agradecer o apoio. Eu li rápido algumas mensagens aqui, mas eu queria agradecer o carinho de vocês, a torcida, para quem acompanha a história. Espero que vocês tenham gostado aí um pouco do que eu compartilhei hoje. O Felipe também é um cara que, além de, né, ter se tornado aí um amigo, né, um cara que acompanhou minha carreira, eu acho que desde o início, um cara que viu essa ascendência, viu todas essas transições. Então, um cara que, né, a gente pode confiar na palavra dele. Mas é isso. Eu acho que tem muita lenha para queimar aí pela frente. Eu tô doido para o campeonato voltar, que vai voltar agora em julho, né? A gente teve a notícia hoje do IMSA que as provas vão voltar no início de julho, então fiquem de olho aí. Com a minha dupla, o Pipo Derani, mais um brasileiro. A gente está representando o Brasil. Para quem não conhece o campeonato IMSA, é a categoria mais raiz que vocês vão conhecer, né? São as provas mais dinâmicas. Assim, é o que eu falei, eu nunca me diverti tanto num carro de corrida como eu me divirto hoje. Então, quem acompanha ou quem não acompanha, eu deixo aí meu convite para passar a acompanhar. Inclusive o Fox Sports, onde eu trabalho, mostra as corridas, a gente dá muito espaço para o IMSA, e é isso, as corridas são sensacionais. Eu só vou fechar com um teaser para a próxima live. O Eric Gabriel, que trabalha no motorsport.com, ele é fanático por NASCAR. Então ele falou, Jim France é o tio do Brian France, que era o CEO da NASCAR, até ser preso por dirigir com remédios, no caso, remédios proibidos. Sim. O Jim assumiu tudo depois. Jim é filho do fundador da NASCAR, Bill France Sr. Então o Eric Gabriel e uma galera que curte NASCAR, que é punk, já quer falar, Felipão, como é que vai ser essa sua ida pra NASCAR? Você foi lá ver umas Opa! A gente fala no próximo programa, então. Boa. Vamos deixar um clima no ar aí. Boa! Filipão, se cuida, cara. Se cuida, manda um abraço para toda a sua família, para o amigo, seu pai. Valeu pelo tempo aí. Mais uma vez, obrigado a todos vocês aí que estiveram online, acompanhando. Tempos difíceis, mas tudo passa, né? Então, fiquem bem e até a próxima. Aí a entrevista com o Felipe Nasser. Faremos outras para entender um pouco da vida dele nos Estados Unidos. Tá legal? Um abraço e até a próxima. Não se esqueçam, se inscrevam, ativem notificações, deixem likes e comentários e espalhem para os amigos. A gente quer ver todo mundo aqui. Um abraço.